Mas como assim? Vamos entender. Por que que o Pablo não processa os outros? Alguém já sabe responder ou não? Na justiça do reino eu fico ferrando os outros, no judiciário? Tem duas coisas para te ensinar sobre isso. Tem um outro versículo que Jesus fala: se alguém tiver uma demanda judicial com você, vai no percurso e resolve para aquilo não virar problema para você. Mas por que eu não processo? Eu vim da academia de direito, sou bacharel em direito. Eu não processo pelo seguinte: eu não paro de prosperar em tudo que eu ponho as minhas mãos. De vez em quando aparecem os prejuizinhos, os endemoniados que aparecem aí. Os ladrões, aparecem também ladrões aqui. Mas por que você não processa, Marcelo? Simples. Na minha cabeça, parar para prosperar alguém é gastar tanta energia focando nela e na tal da justiça da terra, que eu prefiro continuar plantando sem parar e colhendo sem parar. Eu tenho uma colheita infinita, não dou conta nem de fazer ela. Eu vou ficar correndo atrás de uma semente que você roubou. Ah, roubou 500 sementes. Você sabe quantas que eu planto por dia? Por que que a justiça do reino é diferente da justiça da terra? Da terra foram os homens que decidiram essa justiça. Na justiça do reino, você não tem que ficar perdoando os outros, você não tem nem que ofender, nem é da sua conta. Só que é difícil entender isso. O que eu quero que você entenda? Se você entender o reino e a justiça do reino, sua cabeça vai ter que ser reconfigurada. Na justiça do reino, nós não exercemos nenhuma contenda contra o outro. O que a gente faz? A gente engole pelo reino e vai embora. Eu estava lá em Portugal, uma pessoa que me ofendeu e falou de mim, ela veio e falou: ó, eu me prostro aqui agora e eu quero voltar a andar com você, não sei o quê. Aí veio aquele negócio no meu coração assim, ó: e se ele fizer tudo de novo? Eu falei: o problema é dele, pelo reino eu vou engolir, eu aceito você de volta, pode vir. Se não fosse pelo reino e por essa justiça do reino, não tem como aceitar esse tipo de coisa. Mas pelo reino eu topo tudo. Pelo reino, para a expansão dessa mensagem, para a expansão disso aqui que está no meu coração, eu topo qualquer coisa, até ser zombado por um monte de idiota. Pode multiplicar os idiotas, eu estou pronto para a mensagem explodir. Porque eles são os condutores da mensagem. É eles que trazem os assuntos nas mesas de bares, nos finais de semana, nas casas das famílias, em todo lugar. Eles zombam, mas sempre tem alguém antenado falando: deixa eu ver. É por isso que eu quero ser zombado para sempre. Porque fica caro demais ficar pagando para ficar mandando a mensagem. Ela precisa ir de graça pela boca do tolo. Eu queria que você destravasse, porque se esse reino entra dentro de você e você vira isso, não tem nada que vai te segurar na vida. Eu duvido que você não prospera, porque tem alguém te financiando. Grandes organizações e alguns modelos de sistema econômico por aí são financiados por pessoas poderosas. E eu não vou ficar falando aqui para parecer um idiota, mas eu conheço todo mundo que patrocina essas coisas no mundo. Por que eles patrocinam? Porque eles querem mudar a mente do povo. Você hoje não tem coragem de ter filho porque você não tem uma mentalidade de reinante, você tem uma mentalidade de comunista, mesmo falando que odeia esse negócio, mas você é comunista de tabela. Quantos filhos você tem? Não tem coragem de ter filho. Alguém desenhou isso para você lá na escola de Frankfurt, em 1920, lá na Alemanha. Desenhado assim, ó: para destruir as nações, principalmente cristão, judaico e cristão. Como fazer? Destrua a base familiar. Vamos atacar primeiro a pessoa do pai, que é o mais forte. Foi atacar o pai. Não atacou o pai. Vamos tomar patrimônio. O homem pegou o revólver e falou: aqui ninguém entra. E meteu bala. A gente tem 40 milhões de mortos ali na União Soviética. Esse regime maluco deve ter matado o Brasil inteiro. Tipo 200 milhões de pessoas em volta aí do mundo. Por que você está tocando nisso, Marçal? Eu estou falando uma coisa para vocês e tem gente que não bota fé. Eu vou falar para vocês. Não adianta falar que você odeia o comunismo e virar um capitalista. O capitalista não resolve. Só 2% da terra pode ficar no capitalismo. Marcelo, então apresenta um sistema para nós. Eu estou falando sem parar, você que não está entendendo. O sistema do reino é o governo dos céus na terra. Como que chama esse sistema? Se você quiser, você anota. Chama governalismo. Você lidera a sua vida, você cuida da sua vida e você não precisa de babá. Só que você tem medo. A maioria das pessoas morre de desespero quando eu falo: vá cuidar da sua vida, parece que você vai desmaiar. E o mais doido, você está cuidando da vida dos outros, não cuida da sua. E os outros estão cuidando da sua, e ninguém cuida da própria. É por isso que não prospera. Fala assim, ó: governalismo. O que é governalismo? É um sistema que a gente não inaugurou na terra. E vai inaugurar, vai demorar, hein? Eita, coisa ruim, porque você demora a entender, você demora a praticar.
É um sistema que você faz autogoverno, governa a si mesmo, governa a sua casa, governa seus filhos quando eles são pequenos, no momento de treinamento. Você governa seus negócios, você governa a sua comunidade. Você não precisa desse tanto de gente falando o que você tem que fazer. Você imagina se a terra inteira fosse de jeito? Se a terra inteira fosse de jeito, a gente voltava para o Éden. Eu faço a pergunta de novo. Você quer prosperar por quê? Para passar raiva em gente que você não gosta, certeza. É para provar para fulano que falou que você não ia conseguir. O seu problema é esse. Você quer prosperar para ir numa viagem. Deixa eu te falar, a viagem não vai mudar nada na sua vida. Fala com a boquinha assim, ó, prosperar é romper. Então, se você tiver afim mesmo de prosperar, acha isso aqui, ó, sua identidade. Acha isso aqui, ó, seu propósito. A sua identidade. Quando esse negócio é ativado, tem 7 camadas, eu sei que é complicado, eu também, é chato, mas na hora que isso aqui flui plenamente, ninguém te segura. Ninguém te segura. Você que está assistindo aí, quiser entrar lá no YouTube depois, assistir as 7 camadas de identidade, deve ter 2 horas de fala lá, 2 palestras, que as 2 somadas dá 4, você tira e divide por 2, dá 2. Vai aprender pra caramba, assista. Propósito, o que você faz com esse propósito? Você empenha toda a energia que você tem para cumprir o que está no seu coração. E aí, se alguém pegar você fazendo isso, alguém te patrocina. Você prefere ir na força do seu braço igual Caim, ou você prefere ir na boa, com alguém te patrocinando? Depende do jeito que você quer fazer. Eu falo para vocês, vou trazer um negócio. É humanamente impossível uma pessoa com a força do seu braço ficar bilionário. Humanamente impossível. Como que faz? Se você quiser pegar um conselho de um cara que é de mais confiança aí, às vezes para você, que é o Jorge Paulo Lema, ele falou que para ficar bilionário, ele teve que formar um monte de multimilionário. Jorge Paulo Lema, o cara que foi algumas vezes o mais rico do país. Se você pegar os 10 homens, ou 10 famílias mais ricas do país, como que eles fizeram para ficar rico desse tanto? Formando gente. Fazendo negócios com múltiplas empresas. Tem um cara aí badalado que bateu alguns bilhões de faturamento. Ele não estava conseguindo bater com a companhia dele. O que ele fez? Ele foi lá e comprou uma empresa para bater o faturamento. Olha que doideira, como é que faz? Ele estava lá, ele falou para todo mundo, nós vamos bater tantos bilhões. Vou ficar entrando aqui em picuinha, porque depois vai falar que eu estou falando mal. Não estou falando mal não, eu também faço isso. Você quer bater um negócio e não bate? Vai lá e usa o dinheiro do banco e compra uma empresa e bate. E bateu. Aí você fala, mas o que é isso? Mas assim que as coisas funcionam. Por isso que essas grandes empresas vivem comprando as outras. Mas por que eu estou te falando isso? Se você tem um propósito, todo mundo vai querer estar em volta. Quando você tem nitidez naquilo que você carrega, todo mundo vai estar querendo acoplar, compor com você. Todo mundo quer participar de um grande projeto. E por que você não prosperou até hoje? Porque você não está envolvido nisso, você não quer aprender, você não quer destravar, você só quer o dinheiro. O seu problema é que você está atrás de dinheiro. Dinheiro sem propósito é pesado. Viver nesse negócio de esforço é pesado demais. Como que justifica um cara igual eu não usar meta? Questão de empresa é impossível. Impossível na sua cabeça. O meu negócio é energia. Tudo que eu quero fazer eu falo, junta o campo de energia e desce o pau. Energia. Nós vamos focar na energia. E não na meta. Meta é fazer um monte de coitado se matar para bater um negócio e nunca vai bater. E se bater é porque você fingiu que a meta ela é de um jeito, na verdade você pôs baixo para todo mundo se iludir, mas na verdade cadê a energia? Cadê essas pessoas ativadas? Você descobriu mesmo de verdade o que é a verdadeira riqueza? Se você descobrir, vai mudar tudo. Mas sabe o que Deus quer, a meu respeito? Se a Bíblia tivesse sendo escrita hoje, você ia estar em qual livro dela? Vamos supor que a Bíblia, sabe a Bíblia que você conhece, tem 66 livros, está sendo escrita hoje, você ia estar onde? O que você ia ser lá? Você ia ser o que lá? Aonde? Essa resposta é interessante. Eu já me peguei essa tortura também. Se a Bíblia tivesse sendo escrita hoje, mas ia ser uma diversão, assim, uma perseguição infinita para cima da pessoa que está falando aqui. Eu tenho uma impressão nítida de tudo que eu ponho a mão, sempre vai dar confusão. Sempre. É uma impressão só, porque eu não faço nenhuma força. Mas assim, qualquer coisa, para chamar atenção, eu falo, mas eu nem quis fazer isso. Mas por quê?
Porque está escrito num lugar que eu queria te mostrar. Marcos 10:30, abre aí para mim. Alguém está falando aí na internet, fala de Babel, o crescimento mais escalável que já existiu. Não foi o crescimento mais escalável que existiu. Os caras só construíram uma torre de 2,4 quilômetros, larga de ser doido. Que crescimento escalável que é esse? Ele juntou todo mundo, Nimrod criou um Arapuca, enfiou todo mundo lá e não cresceu coisa nenhuma. Juntou o recurso desse tanto de gente, tudo que eles tinham para construir um prédio. Igual o Burj Khalifa não, 3 Burj Khalifa. Isso não é algo exponencial do jeito que você imagina. Tem tanto menino de 20 e poucos anos que fez coisa mais exponencial que essa bobeira aí. Que não receba 100 vezes. Volta um versículo aí, Marcos 10:29. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, essa aqui que é o problema. Por que eu sugiro vocês não mexer com o reino, vocês arrumar um emprego de 10, 20, 30 mil, até onde vocês quiserem, porque é mais barato. Não mexe com essa coisa do reino, não mexe com esse trem de viver essa parada aqui, porque esse é o problema. Eu já tentei sair fora, quer dizer, quem tenta não consegue. Eu já me esforcei, testei vários métodos de não ser perseguido, não existe, só tem um jeito, não fale. O problema do reino é esse. Se você tiver coragem de investir tudo que você tem, você vai colher. Não é eu que escrevi isso aqui não, está escrito aqui, ó. Que não receba, fala assim, ó, 100 vezes tanto, já neste tempo. Eu vou sentar, tomar uma água para ver se você consegue entender o que está escrito. Já está falando já neste, não está falando amanhã, lá na vida eterna. Ninguém está falando de lá, está falando agora. Ah, eu quero viver pelo reino. Então o que é que você vai dar de oferta para o reino? Não estou aqui pegando oferta de ninguém. E nem aceito oferta. Fica um monte de gente falando. Tem pastor que fica me mandando mensagem. Deus mandou dar o dízimo da minha igreja. Você está amarrado, não quero. Vai caçar uma coisa para você fazer, porque eu não vivo disso. Você sabe o que eu pedi para Deus quando eu era adolescente? Senhor, o Senhor me chamou mesmo para pregar isso aí, para viver isso? Chamei. Então faz um favor para mim, não me deixa viver de oferta. Eu não sou contra quem recebe, nem eu sou o cara que dá também. Mas eu pedi para ele, me dá a capacidade para não ficar pedindo isso para os outros. Eu amo quando alguém fala assim, o Marcelo ficou rico porque ele vende curso. Aleluia, aleluia. Porque o que eu mais pedi para ele foi, eu não queria era pedir para alguém falar, toma dado. Ainda bem que alguém está querendo saber que curso, né? O que é a coisa que eu estou vivendo. Aleluia. E eu queria te desafiar, você que fala que eu fiquei rico vendendo curso, por que você não vende o curso seu? Você sabe por quê? Porque não tem nada aí para vender. Você precisa viver experiências novas. Ninguém vai comprar isso aí. Eu lembro que acho que eu faturei num curso aí, um curso bobinho aí, que chama Network Pro, acho que eu faturei já 12 milhões de reais nele, e nem fica fazendo apelo. Aí eu lembro, mas por que a pessoa comprou 12 milhões de reais? Eu tenho um curso meu que é campeão, que eu faturei 300 milhões de reais. Mas por que as pessoas compram? Elas estão atrás de experiência. Eu não conheço ninguém doidinho que fala, vou comprar só porque eu gosto desse cara. Não. O que tem de experiência aí dentro? Experiência já adquirida, experiência que ele vai me proporcionar agora, e experiência. Anota essas 3 experiências. A experiência que você já passou, a experiência que você está proporcionando e a experiência que a pessoa quer destravar para ela. São as 3 experiências que faz você vender. E aí que está o detalhe. Vários de vocês ficam com aquele versículo, de graça recebeu, de graça dá. Achei ele aí para mim. Vou resolver esses problemas na sua cabeça tudo. Aqui está falando assim, ó. Já no presente, 100 vezes mais, em casas, irmãos, tudo, propriedades, e com eles, esse aí eu não queria não. Por que eu tenho a sensação que tudo que eu coloco a mão, parece que vai vir doideira? Hoje o Estadão mandou uma mensagem para mim, fazendo uma pergunta.